Bom dia, gente, a paz do Senhor. Estou de volta aqui. Ontem nós tivemos algum problema sobre a questão da transmissão. Vamos tentar mais uma vez fazer isso. Mas agora imagine, se existisse um algoritmo programado para destruir sua vida. E o pior, você alimentasse esse algoritmo toda vez que desobedecesse a Deus. E se eu dissesse que existe um algoritmo invisível que conduz pessoas ao fracasso toda vez que há uma desobediência, aí você pega e alimenta o sistema? Bom, imagina ter alguém tentando impedir você de cometer o maior erro da sua vida, mas mesmo assim você escolhe não ouvir a Deus. Bom, toda vez que você alimenta alguma coisa na tua vida, vou falar para você, imagine isso, antes de cada decisão errada, alguém está tentando impedir você. Agora imagine ignorar esse aviso várias e várias vezes. É exatamente assim que funciona o algoritmo da desobediência. Cada ato de desobediência gera uma consequência que pode afastar você do propósito de Deus. Então hoje eu vou estar passando para você sobre essa questão do algoritmo da desobediência. Porque ter informação não está salvando a sua alma. Eu quero trazer isso para que você entenda sobre a lição que nós passamos ontem com um pouco de dificuldade técnica, mas nós estamos aqui, vai ser rápido esse vídeo para você entender como é que funciona o algoritmo da desobediência. Por quê? Porque vivemos em uma geração que nunca teve tanto acesso à informação. Em poucos segundos podemos encontrar sermões, podemos encontrar estudos bíblicos, podemos encontrar comentários, devocionais e milhares de conteúdo. No entanto, o paradoxo disso aí, essa abundância de conhecimento não tem produzido necessariamente uma vida de maior santidade. Então nós estamos vivendo uma espécie de quê? De anestesia espiritual, causada pelo excesso de informação e a falta de transformação. Isso é importante a gente dizer. Então, qual é a pergunta que surge? Por que sabemos tanto sobre Deus, mas obedecemos eles tão pouco? Por que isso? Porque isso é uma realidade nova. Não é uma realidade nova, melhor dizendo, é uma realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, ela já acontece com Israel logo após a conquista da terra prometida. Vou colocar para você numa tela maior aqui, para você observar sobre o que está escrito nesse versículo aqui. Olha aí lá. O versículo de número 2 de 1 Juízes diz assim, ó: disse o Senhor a Josué, filho de Num: Moisés, meu filho, já é morto agora, pois levanta-te, passa até o Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou. Por que eu coloquei aqui para a revista da Escola Bíblica Dominical? Porque é um exemplo de desobediência nessa questão que eu estou falando para você. Porque aconteceu isso, foi logo após o povo chegar à terra prometida. Ou seja, eles possuíam a promessa, eles possuíam a presença de Deus, eles possuíam os milagres da libertação, eles possuíam a lei, eles possuíam a liderança de Josué, mas mesmo assim eles poderiam conviver com aquilo que Deus havia ordenado para destruir. Ou seja, eles podiam acabar com tudo que eles viviam, mas quero chegar aí ao ponto do algoritmo da desobediência já. O livro de Juízes, ele mostra que a queda espiritual nunca começa na falta da informação, mas na falta de obediência. Então, existe um mito do obstáculo.
né? Existe um mito insuperável que nós conversamos ontem na revista da Escola Dominical. Qual foi o primeiro mito? Eles tinham medo. Eles não podiam, em Juízes capítulo 1, que é o livro que nós estamos estudando, eles não puderam expulsar os moradores do vale porque tinham carros de ferro. Ou seja, o primeiro mito do obstáculo, o medo. Foi isso que nós tratamos na revista da Escola Dominical. Então, à primeira vista, parece uma justificativa lógica. Os inimigos eram fortes, possuíam tecnologia militar, mas Deus nunca havia condicionado a vitória ao tamanho do inimigo, e isso a gente vê na Bíblia do começo ao fim. O problema era a mudança de perspectiva. Israel, ele deixou de olhar pela ótica da promessa e passou a enxergar apenas o que? A dificuldade. Então, a gente pode entender que o princípio espiritual é quando nós olhamos para os recursos humanos, o medo substitui a fé. Ou seja, os carros de ferro de hoje, como a gente também falou um pouco ontem, que eu quero só trazer em rápidas palavras aqui, os carros de ferro ontem qual era? Ou naquela época, primeiro, surgiu medo na vida deles. E para nós hoje, problemas financeiros, enfermidade, vícios, crise financeira, pressão social, medo de perder a oportunidade. Então, o erro de Israel foi aceitar conviver com aquilo que Deus havia mandado expulsar, tirar do meio deles. Então, toda convivência com o pecado começa como? Parecendo uma solução inteligente. Você não já viveu isso? Parecendo uma solução de que você está passando por uma mera solução rápida, mas termina produzindo o quê? Uma escravidão na vida das pessoas. Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui que dá certo. Pode até dar certo, mas não funciona. Entendeu? A obediência ela pode custar, a obediência ela custa caro. A desobediência custa mais ainda. Então, o perigo que nós falamos ontem do remorso sem arrependimento, que é em Juízes capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó, o anjo do Senhor aparece e confronta Israel. A pergunta divina é extremamente forte. Por que fizeste isso? O povo reage chorando lá em Boquim. Entendeu? Botaram o nome de Boquim porque significa choradores, mas existem detalhes importantes. Eles choram, sacrificam, sentiram tristeza, porém não mudaram. Esse é o retrato do remorso que superficial. Ou seja, ontem eu até mostrei nas imagens sobre o pecado, a consequência, o remorso e o alívio momentâneo que gera o pecado. Então, enquanto houver apenas emoção sem transformação, o ciclo continuará. Existe diferença entre remorso e existe diferença entre arrependimento. Falei também ontem, reforço novamente, remorso é tristeza pelas consequências. Arrependimento é mudança de direção, é abandonar o pecado, é voltar para Deus. O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida na vida das pessoas. Então, o que a gente pode ver no terceiro ponto? Informação não é intimidade. Isso foi lá em Juízes capítulo 2:10. Levantou-se outra geração que não conhecia Deus. Essa talvez seja uma das frases mais assustadoras da Bíblia. Entendeu? Levantou-se outra geração que não conhecia Deus. Conhecimento não é ter leitura da Bíblia, é ter intimidade com Deus. Não significa que nunca ouviram falar de Deus. Eles conheciam a história, eles conheciam os livramentos de Deus, mas eles não sabiam que para poder conhecer a Deus tinha que ter intimidade com Ele. Ou seja, eles sabiam dos milagres, eles sabiam de Josué, mas nunca conheceram a Deus desta história.
Existe uma enorme diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Sobre uma pessoa, você já ouviu falar de alguém de muito distante, que você não conhece, nunca ouviu falar, entendeu? Presencialmente, mas as pessoas chegam, falam dessa pessoa, mora do outro lado do planeta Terra, mas conhecer pessoalmente você nunca conheceu. Então hoje vivemos exatamente esse problema. Nunca tivemos tantas Bíblias, nunca tivemos tantos aplicativos, nunca tivemos tantos vídeos, nunca tivemos tantos podcasts, tantos cursos, mas mesmo assim existe uma geração cheia de conteúdo vazio, sem comunhão. Entendeu? Conhecimento sem relacionamento produz o que? Religiosidade. Relacionamento produz transformação. Então, para nós finalizarmos, que é o upgrade dos ídolos, que eu vou trazer o exemplo aqui do algoritmo da desobediência. Israel abandonou o Senhor para servir a quem? A Baal e a Astarote. Esses deuses, eles prometiam para o povo de Israel prosperidade, fertilidade, sucesso, segurança, que hoje mudou para nós. Não mudou nada, o formato é que mudou, mas as coisas continuam. Hoje os nomes só apenas mudaram, mas os ídolos permanecem o mesmo. Mas não são feitos de pedra, não são feitos de silício, são digitais. Os ídolos modernos podem ser dinheiro, pode ser uma carreira, pode ser redes sociais, pode ser um status, pode ser uma aprovação das pessoas, prazer, um ego, mas hoje muitos vivem em função de quê? De seguidores, de curtidas, de reconhecimento, de influência. Então hoje a idolatria continua exatamente igual, só mudou o formato. Sempre consiste em colocar outra coisa em lugar que pertence a Deus. Vou abrir para você novamente a imagem, para você entender enquanto eu estou falando aqui para você. Observem aí, escolhas erradas, ignorar o aviso, abrir a porta, a consequência chega, endurecer o coração, virar um ciclo, afasta do propósito, o tempo vai passando, o arrependimento tarda, traz dor, traz frustração. Então fique com essa imagem aí enquanto eu finalizo aqui para você, entendeu? O algoritmo da desobediência, ou seja, Satanás não precisa destruir a fé de uma vez, basta tornar a obediência opcional, ou seja, ele chega até você e diz, não, você pode obedecer um pouquinho, nada mais. O que é o algoritmo para a gente entender, para a gente finalizar aqui essa nossa fala no dia de hoje, uma fala rápida para você entender o que é o algoritmo da desobediência. Você que ouve agora, entenda, o algoritmo da desobediência, por exemplo, eu vou postar um vídeo no YouTube, o vídeo não é meu, o vídeo tem direitos autorais. Quando eu coloco o vídeo, ele aceita. Quando ele vai analisar o vídeo, eles percebem o quê? Que aquele vídeo tem direitos autorais. Então, eles não publicam o vídeo ou publica, e se a pessoa tiver monetizado, ele não recebe nada. Nada por aquele vídeo. Aí você vai e tenta outro vídeo e não dá certo, tenta outro vídeo, não dá certo. Então o algoritmo da desobediência, ela fica insistindo, você não adianta colocar que não vai dar certo. Deus, ele faz assim com a gente. O algoritmo da desobediência, ele funciona assim: informação, autoconfiança, a negociação com o pecado. Não, eu vou dar um jeitinho aqui e vou postar esse vídeo. Acomodação espiritual, eu vou tentar, vou continuar tentando. Você tem a perca da sensibilidade. O conteúdo, ele não é seu. Não adianta você publicar, entendeu? Até um certo ponto que você não quer mais nem saber e você se afasta do propósito.
Entendeu? Se afasta daquilo que você está fazendo. Então o problema nunca foi a falta de conhecimento, foi a falta de submissão. O algoritmo sempre vai impedir você de fazer algo de errado, mas você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, você tem que ser sensível à voz de Deus. Não adianta você continuar cometendo esses erros, porque o algoritmo espiritual vai estar à porta e vai dizer para você não fazer isso. Então pergunte a si mesmo: quais são os meus carros de ferro? Com quais pecados estou aprendendo a conviver? Meu choro produz mudança ou apenas remorso? Tenho informação sobre Deus ou intimidade com Deus? Eu conheço a Deus ou já ouvi falar sobre Deus? Existem alguns ídolos, irmãos, que ocupando o coração ele fica em primeiro lugar. E qual é o ídolo que está em primeiro lugar na tua vida? Então esse trimestre nós vamos estudar a história de Juízes, que revela que Deus ele permanece fiel. Você pode tentar até pecar, mas o algoritmo espiritual, o Espírito Santo de Deus, vai falar para você: não é correto o que você está fazendo. Mesmo que Deus permaneça fiel e você infiel, sempre vai ter a voz do Espírito Santo lhe dizendo: não faça isso, você não foi feito para isso. Isso é o algoritmo espiritual. A desobediência é muito grande. Então veja bem, a terra prometida espiritual não é conquistada apenas com boas intenções, é com intimidade, é com conhecimento da palavra. E ela é ocupada por pessoas que escolhem, por pessoas que vão escolher obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Então a fidelidade não é um sentimento, entendeu? É uma decisão que você tem que tomar. Então veja bem, o maior perigo da nossa geração. Qual é o maior perigo da nossa geração? Não é a falta de acesso à palavra de Deus. É a ilusão de pensar que conhecer a Deus é o mesmo que obedecê-la. Então, as informações podem encher a mente. As informações podem chegar a você de uma tal forma assim, igual um avalanche, mas somente a obediência a Deus dentro do teu coração é que vai mudar. Então, fique com essa palavra. O algoritmo vai impedir de você cometer um erro. O algoritmo vai impedir de você ser uma pessoa fora da presença de Deus, mas você está pronto para obedecer, você está pronto para ouvir a palavra de Deus na tua vida? Então fique com essa palavra, o algoritmo da desobediência. Você viu aí o que eu tinha colocado para você ver aí como funciona o algoritmo. Vou colocar mais uma vez aí para você dar uma olhada completo no quadro inteiro como ele funciona, entendeu? Você faz uma escolha errada, vamos voltar ali à publicação do YouTube, você tentou publicar um vídeo que não é seu, o YouTube não deixou. Então a mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Se você ouvir e obedecer, entendeu? Tem alguém que quer impedir que você cometa um erro e ainda assim você escolhe não ouvir. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração nesse dia. Amanhã temos escola bíblica dominical. Vá numa escola bíblica dominical, entendeu? E entenda a palavra de Deus ao teu coração. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Júnior Faria, sou presbítero da Assembleia de Deus e hoje nós estamos dando mais uma lida, mais uma estudada e uma analisada na lição de número 2 dos jovens da juventude. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de colocar aí apertar no sininho para você receber mais estudos. Nós temos série, tem muitas coisas. Então que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus permitir.